O benefício de prestação continuada da assistência social, que é popularmente chamado de LOAS, é um benefício de um salário mínimo mensal que é pago pelo INSS. Ele é concedido a idosos e pessoas com deficiência que sejam de baixa renda. No caso, pessoas que não possuam meios de prover pela própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. O LOAS permite o acesso de idosos e pessoas com deficiência às condições mínimas de uma vida digna. Eu sou Cíntia Brunner e hoje eu vou explicar bem rapidinho em que consiste o LOAS para ajudar aqueles que precisam dessa informação. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui produzindo conteúdos e um deles pode te ajudar. Para muitos brasileiros que vivem em uma situação difícil, o LOAS é a única maneira de prover o seu sustento. No entanto, um grande número de pessoas ainda tem dúvidas sobre quem tem direito ao benefício e como solicitá-lo. Se esse é o seu caso, não se preocupe. Hoje você vai entender e vai ver que é muito simples. Em primeiro lugar, temos alguns critérios, tanto para o idoso quanto para o deficiente. O idoso deve comprovar que possui 65 anos de idade ou mais e que não recebe nenhum benefício previdenciário. Enquanto isso, a pessoa com deficiência deve comprovar que possui uma deficiência física, intelectual ou sensorial que a impossibilite de ter uma vida independente e que a caracterize como pessoa com deficiência, conforme o conceito da Lei Brasileira de Inclusão. Além desses critérios, tanto idosos quanto deficientes devem comprovar que a sua renda mensal por pessoa da família é inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Aqui pode-se entender família como o requerente do benefício, o cônjuge, pai e mãe ou padrasto e madrasta, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Para fins de LOAS, essas são as pessoas consideradas como família. Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Imagine uma família de 5 pessoas que vive de bicos, se virando como pode e tem uma renda total no valor de um salário mínimo. Imagine que na casa reside um casal, 2 filhos e um avô de 65 anos. Aqui é só um exemplo, tá? É só para você visualizar. Se dividir o valor de um salário mínimo por essas 5 pessoas, dá menos de 1/4 do salário mínimo para cada uma. Então, o idoso pode requerer o LOAS. Para saber se é possível requerer o LOAS, você deve dividir o valor do salário mínimo por 4, e aí esse é o valor máximo por pessoa que dá para receber para poder ter direito ao LOAS. Aí você precisa somar toda a renda das pessoas da sua casa e dividir pelo número de membros. Se vocês moram em 3 pessoas, por exemplo, você vai somar todas as rendas que vocês possuem e depois vai dividir por 3. E aí vai verificar se o valor é inferior a 1/4 do salário mínimo. Essa renda familiar é calculada com as informações do Cadastro Único, CAD Único, e dos sistemas do INSS. É preciso estar inscrito no CAD Único. Dúvida? O idoso ou o deficiente precisam ter contribuído para o INSS para ter direito ao benefício? A resposta é que não. Por se tratar de um benefício assistencial, não é preciso ter contribuído para o INSS para poder receber o LOAS. Contudo, o LOAS não dá direito ao 13º salário e não deixa pensão por morte, justamente por ser um benefício assistencial. Não é uma aposentadoria, tá bem? Além disso, o LOAS não pode ser cumulado com outro benefício do INSS. Não é possível receber aposentadoria e LOAS, ou pensão por morte e LOAS. Ele não é cumulável. E como fazer o pedido do LOAS? A forma de solicitar o LOAS é pela internet. Você não precisa ir até o INSS. Basta entrar no site Meu INSS e fazer o pedido, colocando as informações necessárias. Em caso de dúvida, você deve ligar para o telefone 135. Se você chegou até aqui, conta para mim nos comentários. Você vai fazer o requerimento do benefício?
Tá pensando em fazer? Ou você está assistindo ao vídeo apenas para aprender um pouco mais sobre o direito? Seja qual for a resposta, eu te desejo todo o sucesso. Seja se for para requerer LOAS, seja para os seus estudos. E eu deixo aqui o meu convite para assistir a mais vídeos aqui do canal. Eu tenho mais de 300 vídeos em que eu falo sobre muitos assuntos, sobre noções de direito e também sobre outros assuntos importantes, e talvez alguns deles sejam do seu interesse. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e assistir. Até!